Olá pessoal, eu sou o Moacir, professor de literatura, e agora a gente vai falar sobre um dos romances mais importantes da literatura brasileira, que é o Dom Casmurro de Machado de Assis. É um romance que gera uma série de discussões, né? Quando a gente lê na escola, o professor pergunta, olha, afinal de contas, né, o que você acha? Que a Capitu traiu o Bentinho ou não? Né? É a grande pergunta que se faz depois da leitura desse romance. Mas a nossa questão aqui talvez seja justamente perguntar, será que essa pergunta faz sentido? Será que dá pra gente perguntar isso? Vamos pensar um pouco nisso. Bom, a gente tem um romance que é narrado em primeira pessoa, né, o terceiro romance da fase realista do Machado, assim como as Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, ele é narrado em primeira pessoa, e é uma primeira pessoa que tem um dado muito específico, também como Brás Cubas. Né? Esse narrador, que é o Bento Santiago, que está nos contando as suas memórias, ele faz parte da classe proprietária brasileira. Ele já está muito velho, ele vai retomar o seu passado e vai dizer assim pra gente, olha, eu fiquei pensando se eu devia escrever filosofia, se eu devia escrever literatura e assim por diante, mas no final das contas eu resolvi que o melhor que eu tinha para fazer era contar minhas memórias, de uma forma muito aleatória. Vou contar minhas memórias. Bom, e ele começa a contar a história dele, ele começa a contar a infância dele, né? Ele quando criança era um menino muito religioso, muito ligado à família, muito bonitinho, muito gente boa e assim por diante, né? E vai criando uma imagem, né, de um bom moço, de um cara muito gente boa. Né? E toda essa imagem vai sendo criada durante todo o romance. E a gente não entende muito bem, parece pra gente que é a história de um menino gente boa. Ué, é um cara contando a história como eu sou bonzinho e vai contar as suas memórias. Acontece que quando ele é criança, ele conhece uma mocinha muito bonitinha que mora próxima a ele, que não é tão rica quanto ele, na verdade, muito pelo contrário, ela é uma pessoa pobre, que é a tal da Capitu, um dos centros desse romance, uma das figuras mais interessantes, talvez, da literatura brasileira. A Capitu é uma personagem pobre que é muito mais inteligente, obviamente, que o Bentinho. Né? Inclusive o Bentinho, quando nasce, a mãe dele havia prometido para Deus que se ele vingasse, ele iria para o seminário, e a Capitu é uma das pessoas que articula a forma, junto com o Bentinho, de como ele sairia do seminário. Então, claramente, inclusive, talvez, o que o Machado está colocando, é justamente essa moça, pela sua condição de pobreza, pela sua forma de ter que se relacionar com a vida, talvez seja muito mais inteligente que esse sujeito da classe proprietária. Bom, o que acontece é que o Bentinho vai contar e vai narrar pra gente não só a sua história, mas ele vai contar pra gente a história da paixão dele com a Capitu. Então ele se apaixona pela Capitu e vai contar essa história no romance, mas sempre dizendo que ele está contando a história dele, as memórias dele. Né? O que acontece no final das contas é que, na primeira parte do romance, o Bentinho vai para o seminário, a Capitu ajuda, de alguma maneira, a articular um plano para tirar ele de lá. Né? No final das contas, ele sai do seminário, mas no seminário, ele conhece um rapaz que ele coloca como sendo muito bonito, muito simpático, etc., que é o tal de Ezequiel. O Ezequiel também sai do seminário, assim como ele, e aí a gente tem a segunda parte do romance. O que acontece na segunda parte do romance? Né? Eles já maduros, já mais adultos, o Bentinho, o nosso personagem principal, termina se casando com a Capitu, e tem um filho com ela. Acontece que o Bentinho é um cara muito desconfiado, o que parece sempre essa questão da desconfiança. Né? Um cara muito ciumento e assim por diante, e começa a acreditar, essencialmente, que a Capitu tinha tido essa criança, esse filho, com o Ezequiel. Então veja, gente, tem uma crise gigantesca de um marido ciumento que parece meramente uma história de um romancezinho qualquer de um sujeito com ciúmes, mas não se trata disso. Né? O que acontece? Ao mesmo tempo, vale lembrar, né, paralelo a tudo isso, a gente tem a história de um personagem que mora na casa lá do Bentinho, né, que é o tal do Zé Dias, do José Dias. O que é o José Dias? O José Dias, ele não é um cara da classe proprietária, né, também não é um escravo, ele é um homem livre e pobre, que vive como agregado na casa do Bentinho, vive como agregado da Dona Glória, né, que é a mãe do Bentinho, a proprietária maior ali. Vejam que entre o José Dias e a Capitu há coisas muito próximas. Tanto um quanto o outro pertencem à classe dos homens livres pobres. No entanto, enquanto o José Dias é muito submisso, de alguma maneira, na sua relação de favor ali com os proprietários, quer dizer, ele precisa daquilo para sobreviver, a Capitu é a pessoa que vai afrontar diretamente o proprietário. Bom, o Bentinho pensa, a Capitu me traiu com o Ezequiel. Né, e coloca isso na cabeça. Qual que é a grande prova, o mais impressionante desse romance? Aliás, uma das coisas mais impressionantes desse romance é a prova que o Bentinho tem de que a Capitu de fato traiu. A prova é que no dia do enterro do Ezequiel, porque o Ezequiel morre num dado momento do romance, a Capitu tá chorando. Mas aí você tem que pensar. Ué, você tá no enterro, todo mundo tá chorando. Né? Mas vejam, ele de fato acredita que aquilo prova, né, que a Capitu traiu o Bentinho, que a Capitu traiu. Percebem? Então vejam como de alguma forma esse próprio narrador, aliás, o autor vai nos mostrando por via do narrador que aqueles ciúmes que ele está colocando ali tem provas, entre aspas, totalmente infundadas, ou seja, não são provas no final das contas. O final do romance mostra que o Bentinho
com muita raiva da Capitu, crente absolutamente de que a Capitu havia traído com Ezequiel, tenta envenenar, pensa, aliás, em envenenar o próprio filho, termina não fazendo isso, e no final das contas termina exilando a própria esposa, a Capitu, e o filho para a Europa. Vejam que tudo isso é o que ele nos conta, dizendo que ele está contando a história dele. O que acontece? O que está por detrás de tudo isso? Agora vamos analisar um pouco esses dados e pensar do que se trata essa situação toda. Em primeiro lugar, quando a gente pergunta, será que a Capitu traiu o Bentinho ou não, no final das contas, tem que ter uma coisa que está antes disso, que é, quem é o Bentinho? Bom, o Bentinho é um sujeito da classe proprietária, ele é um homem falando de uma mulher pobre, né, entre os homens livres pobres. Bom, isso é um dado. Para além disso, tem uma outra questão que é, o Bentinho é um advogado, vocês percebem? O Machado não coloca isso à toa, o Machado não é aleatório nunca, né? Tudo no Machado de Assis significa alguma coisa, né? Então vejam, temos um advogado falando de uma mulher pobre, né, acusando uma mulher pobre, né, que por sua vez não tem direito à fala. Todo o nosso julgamento, quando a gente fala, acho que a Capitu traiu, porque não sei o que lá, blá 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 blá, né, no final das contas está fundado no quê? Na fala do acusador. Vocês percebem? Então o que o Machado está fazendo no final das contas, de novo, assim como ele fez nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, é colocar em xeque a própria classe proprietária a partir das suas atitudes. Ou seja, o que o Bentinho está fazendo? Está julgando a Capitu, mas o que o Machado está fazendo? Ele está colocando o Bentinho para ser julgado pela gente. Vocês percebem? Ou seja, quem é essa classe proprietária? É esse sujeito que a partir do seu capricho, que a partir da sua vontade, vai fazer o que quiser com esses homens livres pobres, né? Então, no final das contas, o que a gente tem é uma moça pobre que afronta um proprietário, que afronta um rico e faz com que ele, a partir de uma série de traumas, ou sei lá, como a gente quiser chamar, vai contar a sua história para dizer, olha, ela me traiu. Mas no final das contas essa pergunta é absurda, porque no final das contas nós não podemos responder essa pergunta, já que quem está dizendo isso é o acusador. Bom, espero que essa pequena exposição sirva para vocês se interessarem pelo livro. É um livro maravilhoso, impressionante, ao meu ver um dos mais importantes, se não mais interessante livro aí do século XIX, pelo menos, da literatura brasileira. Né? E é isso aí, pessoal. Acompanhem a gente, inscrevam-se aí na nossa página no YouTube, acompanhem a gente aí nas redes sociais. Tudo bem? Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um incrível bate-papo aí sobre literatura. Eu sou o Lucas Limberti e hoje nós vamos falar do maior escritor da língua portuguesa, especialmente no Brasil, tá certo? Nós vamos falar de Joaquim Manuel Maria Machado de Assis.